Em 2007, alunos de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio, UFRJ, criaram o grupo GDP. Ele reúne diversos estudantes de diferentes cursos e também de outras universidades que desejam trabalhar ou participar da criação de jogos. Vamos ver. A proposta da GDP é fazer a ponte entre o universitário e a indústria dos jogos, porque é uma coisa que os cursos de universidade ainda não vão abarcar. Eles não ensinam essa parte, né, essencial, tanto para a produção técnica quanto a parte administrativa, gestão e marketing desse desenvolvimento. A gente quer suprir isso através de uma disseminação de conhecimento e desenvolvimento de projetos. A gente tem atualmente vários projetos que continuamente estão em produção. Quando um termina, um se abre, um se completa, outro não se completa. Esse aprendizado se torna um fluxo que vai depois impulsionar os membros para a indústria. Nós temos agora membros e ex-membros que estão atuando em empresas, tanto como programadores, como artistas e outras áreas de desenvolvimento. Uma coisa muito interessante, a gente tem aqui no Rio de Janeiro a primeira universidade de games, IFRJ, lá em Paulo de Fronten. Então a gente começou aí a levantar essa questão da formação. Mas o que esse grupo traz de interessante é justamente a variedade de formações que ele agrega. Então desde alunos de línguas, né, português japonês ou português inglês, até designers e engenheiros da computação para trabalhar junto nesse sistema. Mas nesse grupo específico não é algo que surgiu a partir da universidade, mas deles entendendo que eles podem fazer dentro da universidade. Sim. Essa troca. No que tange a questão da formação, né, e dos perfis demandados por esse setor, como é que a gente poderia falar sobre as oportunidades que isso gera? Quais são as profissões que estão em alta dentro dos games? Então, games é exatamente uma área que você passa por tudo. A gente, às vezes, olha e vê mais a parte técnica ou de arte, mas você tem que ter gente de todas as áreas, psicologia, né, e tudo mais. Então, eu acho que isso gera, assim, a gente deveria ter um currículo, não uma faculdade só de games, acho até bom, mas de que as faculdades existentes hoje também elas colocassem games dentro dos seus currículos. Então você está fazendo psicologia e você pode ver, como é que eu uso isso para games? Existem empresas, né, lá fora que tem uma grande parte do seu time que não é engenheiro de software, que exatamente usa essas outras áreas. Uma segunda coisa que eu acho que a gente não vê muito e que deveria era isso para o ensino um pouco antes disso, ensino médio, tá? Porque às vezes a gente precisa, aí sim, de uma formação técnica, precisamos ter hoje 1000 pessoas para fazer jogos, programar jogos. Se eu for esperar que esse pessoal todo se forme, eu vou ter isso daqui a 5 anos, se eu conseguir se formar em 5 anos esse pessoal todo. Mas se eu começar hoje com quem já está com 12 anos, 13, né, 14, quando ele tiver 17, 18, ele já vai estar apto a fazer jogos de maneira legal. Então, assim, a gente também tem que ter esse foco para quem está um pouco antes. O técnico também é muito valioso. É super valioso. E aí, em relação aos esportes, treinadores, pessoas os coaches são importantes aí? São extremamente importantes. Aproveitando um gancho do que o Carlos mencionou, isso foi muito interessante. O Brasil hoje, eu vou citar a psicologia. O Brasil hoje, ele não dá o status da psicologia esportiva que deveria haver. Mesmo no esporte tradicional, até no famoso 7-1, nós vemos a necessidade, no futebol, nós vemos a necessidade que nós temos de melhorar os nossos estudos sobre a psicologia esportiva. No esporte eletrônico isso não é diferente. Há necessidade de estudos mostrando a atividade cerebral do jogador, a mudança de humor, os efeitos que devem existir ou não sobre a sensibilidade em relação aos jogos. Então, todas essas questões elas podem ser estudadas, não somente em relação ao estudo universitário, mas também em relação às atividades que estão no ensino médio, como, por exemplo, programador de som, programador de câmera, operador de eventos. Essas atividades são atividades necessárias. Hoje, há como eu disse, uma indústria, uma cadeia produtiva por detrás dos jogos eletrônicos. Nós temos aí oportunidade para aquelas pessoas que vão alimentar
o jogador, a cadeira que o jogador joga ela é diferente, então a produção dela também vai ser diferente. É todo um conjunto de atividades que vão se relacionar com o esporte eletrônico, é muito importante. O que é interessante também, se a gente falando de mobilização de setor, no caso específico do Rio de Janeiro, você tem a indústria de óleo e gás, naval, que são demandantes, né, de simuladores, e que quando você fala de games, você está falando muito de simulação, então tem uma comunicação possível entre esses setores, uma interlocução. A própria questão do audiovisual, com a concentração de estúdios grande que a gente tem no Rio de Janeiro e as perspectivas que foram abertas justamente pela lei que obrigou a produção de conteúdo brasileiro, e como isso hoje, assim, na verdade é um tema da cultura, né? Você trabalhar uma multiplataforma. Então, game é uma plataforma dentro, pode ser uma das ações dentro de uma plataforma audiovisual. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode comunicar dentro dos setores que hoje são setores importantes na economia do Estado. Eu acho que isso, assim, é um dos fatores, eu acho que o Rio tem, mais até do que outros estados. Ele está pensando em coisas, por que games é tão bom, né? É para o Rio, porque a gente já tem as produtoras de série, de filme, de tudo aqui, que podem usar games ou naqueles IPs, naquelas as propriedades intelectuais que eles têm, ou fazer games novos que depois possam virar série. Então, o Rio tem muito forte, essa indústria. E o game tá aqui, às vezes o pessoal não se fala muito, então, isso com certeza, colocando essa turma um pouco mais próxima, vão vir outras ideias, outros games, outras séries e tudo mais. Então, com certeza, isso é um fator muito importante. E nesse sentido, o que eu destacaria porque você não pode ter games, você não pode ter esporte eletrônico sem tecnologia. Então, quanto mais tecnologia houver no currículo dos alunos, mais próximos eles vão estar dessa indústria milionária. E aí, falando, só para a gente fechar o programa, sobre o papel do legislativo nisso tudo, né? Como, pensando a partir da perspectiva estadual, os nossos deputados podem ajudar a fomentar esse setor e a fazer desenvolver todo esse potencial que o Rio hoje reúne? Olha, uma coisa que, eu vejo muito, que eu trabalho muito com essas empresas americanas, europeias, que querem vir isso para cá. Então, a gente precisa ver uma forma de que seja mais fácil de que elas abram, ou a gente dá, alguns incentivos, como é feito lá fora, para que elas venham, porque eles vêm, eles contratam as pessoas aqui, treinam, então a gente ganha muito. Primeiro porque, obviamente, a gente gera mais emprego, mas dois, com o conhecimento que eles trazem. Só sinalizando essa questão do incentivo, no caso, buscar formas de atraí-los para cá. Ficar mais atraente para que eles venham aqui e não para outros estados, que é o que acaba vindo. As empresas estão vindo, o mercado é aqui. O gringo olha e fala, olha, aonde é que eu vou? O Rio quase nunca é a primeira, né, opção. A gente tem que fazer com que eles queiram vir para cá e aí gera toda essa cadeia que a gente quer fazer. Então, acho que uma coisa que isso poderia ser visto isso, que leis, incentivos a gente pode dar para que mais empresas queiram criar as suas sedes aqui no Brasil. A indústria de games e a de esporte eletrônico, ela é principalmente privada. Mas nós sabemos que o mercado ele não resolve tudo. São necessárias políticas públicas para que haja uma universalização do acesso à tecnologia, do acesso a esses bens de entretenimento ou esporte eletrônico. Um computador, um pacote de tecnologia competitivo, ele custa hoje entre 20 e 25 mil reais. Então as classes E, D, C, elas nem sempre têm acesso. Então nós temos a oportunidade de criar centros de treinamento através de políticas públicas, educação para desenvolver competências para atuar nesses centros de treinamento e também na indústria do esporte eletrônico. E eu destacaria também o fomento a vinda de grandes eventos de esportes eletrônicos e games. Bem, a gente tem aí um longo caminho e algumas receitas para começar a experimentar e trabalhar exatamente esse potencial do Estado do Rio. Mas, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carlos. Obrigada, Felipe. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica de olho na nossa programação e assina o nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail ou WhatsApp. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.